Muito bem, é hora da gente trazer aqui o nosso comentarista, Dr. Mauro César Martins. Dr. Mauro, bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Mix. Obrigado. Bom, a gente vai trazer o primeiro assunto aqui, um assunto muito importante, inclusive está até no meu WhatsApp aqui, porque é um assunto para a gente discutir aqui com o Dr. Mauro. O vereador Demerson Dias protocolou na Câmara Municipal essa semana uma ementa que solicita à mesa diretora que seja criada uma comissão especial de investigação com o objetivo de investigar relatos e denúncias de ausência de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde municipais, bem como lacuna de médicos no período das 0 hora, né, da meia-noite até as 7 horas da manhã na UPA da Zona Norte. E que a comissão especial de investigação seja formada nos termos do regimento interno da casa. Quer dizer, a questão da saúde no final do ano teve um problema grande envolvendo o CIOP, pagamento da prefeitura, e agora tem mais essas denúncias aqui. O Demerson, que era conhecido como Demerson da Saúde, vereador, está propondo essa comissão de investigação. Será que procede, doutor? Eu acredito que procede, sim. Esses relatos são antigos. Da falta de medicamento nas farmácias de todos os segmentos da prefeitura, motivado por falta de medicamento, motivado por falta de entrega de medicamento do governo do estado para as prefeituras e também do governo federal para as prefeituras. Quem paga a conta no final sempre é o pobre, sempre é o periférico, aquele que precisa do remédio do sistema SUS municipal. Você vai lá na farmácia especializada da AME, do HR, também está faltando todo tipo de remédio lá. É uma rotina a falta de remédio. Ali é responsabilidade da prefeitura? Não, ali é responsabilidade do governo do estado, Secretaria da Saúde. Você vai na DIR também, a DIR falta remédio constantemente. Por quê? Porque o governo do estado não disponibiliza os valores necessários para que tenham os medicamentos disponíveis de alto custo, bem entendido, de alto custo. E nos UBS e nos centros de saúde... Aí é de responsabilidade do município. Que é do município, aí não tem também os medicamentos. E essa questão dos médicos também, porque à noite é o horário que você precisa de plantão médico, né? Bom, essa questão de médico, ela é muito grave, mas ela precede uma outra questão. Quem é que sabe no município qual é a responsabilidade desse consórcio CIOP no contrato de administração das duas UPAs? Quantos médicos eles têm que ter durante o dia? Quantos médicos eles têm que ter durante a noite? Por que o nome dos médicos não estão lá numa placa, como está no hospital particular quando chega? Mas no contrato deve ter. Doutor. Não sei. Esse contrato ninguém conhece. Não. Prefeitura, CIOP, tem um outro CISORP do lixo. Isso aí é tudo documentos que não tem discussão com a sociedade. Então, que o vereador Demerson da Saúde, que recebe informação privilegiada dos funcionários, porque os funcionários, ele é o Demerson da Saúde. Tem então, confiança nele. Confiam nele. Né? E ele está dizendo que realmente os médicos, por exemplo, do período noturno, só ficam 2. Quantos teriam que ter pelo contrato? 5? 4? Quem sabe? Quem sabe? Então, a prefeitura deve responder, ou o tal do CIOP, porque você pergunta para a prefeitura, ela fala, não, é o CIOP. Você pergunta para o CIOP, fala, não, é a prefeitura. Então, não existe transparência nisso. Então, fica aqui o CISORP e a prefeitura convocado para falar quantos médicos tem que ter de segunda a domingo. Quais os períodos que esses médicos têm que estar lá. E se realmente, na madrugada, estão tirando os médicos. Eu acredito que estão, sabe por quê? Que a prefeitura ainda está pagando aquela dívida de 15 milhões do CIOP por mês. Sim. Por mês. E esse contrato com o CIOP está sendo cortado. Porque o prefeito, o mandato dele acaba agora em dezembro. Então eles estão cortando as contratações. Desfazendo os contratos devagarinho. Mas parece que é um problema não só de Presidente Prudente agora, porque, se não me engano, eu vi a Câmara de Machado também pedindo explicações para o senhor. Sim, é em geral, mas nos interessa Presidente Prudente.
Então, o que precisa é ter transparência. Por exemplo, qual é o valor que esse CIOP recebe? E qual é o serviço que ele presta por esse valor? Por que não coloca isso no portal da transparência? Contrato da UPA do Guanabara, contrato da UPA Dona Jacinta. Não existe transparência. E o vereador, surfando na onda, está pedindo mais uma comissão especial de inquérito, que por sinal hoje deve ser protocolado na Câmara a resposta do prefeito para aquela outra comissão especial de inquérito do Mauro Neves, que me parece que tem uma série de problemas na tal das emendas impositivas desde o primeiro ano do governo. Não, tudo atual. bem. Essa onda aí que o senhor está falando, a do Mauro Neves, ele inventou a onda. Ele balançou assim e trouxe uma onda que já tinha passado, né? Agora, nesse caso, o Demerson, a onda tá aí, né? Não, na realidade, eu acredito que o Mauro Neves, ele puxou o fio do novelo. Porque emendas impositivas têm problema desde o primeiro ano. Sim, mas o que eu falo que puxou a onda lá de trás é no sentido de que ele demorou para apresentar a denúncia. Sim, aí é uma questão política, cada um faz o seu... Nem vou falar do tamanho da onda, porque eu acho que essa onda é grande, vamos parafraseando assim, essa onda pode ser muito grande. Com certeza o Demerson ele precisava aparecer também, então ele está aproveitando de um assunto de apelo popular, que é falta de remédio, que irrita muitas pessoas, né, e falta de profissionais no plantão lá, porque sobrecarrega os técnicos de enfermagem, etc., que tem que ficar aguentando a reclamação dos pacientes, né? Então, resumindo, é legítimo questionar a questão da falta de medicamento e esse contrato do CIOP para as UPAs, seja Guanabara, seja na Jacinta, ele tem que ser público. Quantos médicos tem em cada período, né? E outra, nem vou entrar na discussão aqui de ver a capacitação desses médicos, etc., que poderia também ser discutida num eventual contrato com essa CIOP. Mas isso é uma outra questão. Muito bem, olha, vamos falar de outro assunto aqui de Presidente Prudente. A Câmara também está cobrando melhorias no trânsito e abrigo no restaurante Bom Prato. O abrigo ali é muito importante porque as filas que se formam naquele lugar, né? E o trânsito da Avenida Paulista, na Avenida Brasil, aqui em Presidente Prudente, é caótico, né? Não é fácil, não. O que o senhor acha dessa posição aí da Câmara? Esse é um assunto sem solução. Sem solução. Porque aquele prédio que foi selecionado, se não me engano, na gestão atual, por obrigatoriedade de uma decisão judicial, que a Defensoria Pública obrigou na Justiça a Prefeitura instalar o Bom Prato, ele é num lugar péssimo em termos de trânsito, mas ele é num lugar ótimo em termos de localização, que ele pega a zona leste e pega a cidade. Sim. Então o lugar é ótimo, a localização. Mas ali é a Avenida Brasil. E dos dois lados do Bom Prato, são lojas. Como é que você vai fazer uma cobertura na loja dos outros? Agora, o trânsito ele pode ser melhorado. Por exemplo, na hora do almoço, colocar a proteção da CEMOB em toda aquela área onde fica o povo. Agora vai virar um caos. Porque ali a movimentação é grande. Não, mas você colocaria onde os carros não podem estacionar. Ah, sim. Que já é proibido estacionar. Tiraria o estacionamento. Da rua. Da rua. Sim. Então, mas é um problema insanável. Porque não se permite fazer uma cobertura na propriedade dos outros. Muito bem, a gente vai trocar de assunto, um assunto muito importante também, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que anunciou por meio de nota que ocupou na segunda-feira áreas nos estados do Ceará, Goiás, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A ação se soma às outras áreas já ocupadas no domingo em Petrolina e uma área invadida na semana passada em Itabela, no extremo sul da Bahia. No total, 9 áreas invadidas pelo movimento. O que os Sem Terra estão querendo? Porque o Lula é o pai deles, né? O Lula é o maior incentivador, e o PT,
o PSOL do Boulos, da Sâmia Bonfim, eles são os maiores incentivadores de invasão de propriedades. Por exemplo, o Boulos em São Paulo invade propriedades particulares. O PSOL e o Lula, na minha avaliação pessoal, eles instigam esses movimentos para invadirem. Agora veja que curiosidade. Onde eles invadem? Aonde os governadores são do PT. Aonde os governadores são do PT, eles invadem. É estratégia? É estratégia, porque aí o governo leva uma aguinha para eles. Mande invadir aqui em São Paulo, para você ver o que o governador Tarcísio vai fazer com eles. É reintegração de posse, polícia militar e retirada. Por quê? Porque São Paulo desenvolve a maior reforma agrária da história do país, com o fornecimento de títulos para os assentados. Então, aqui em São Paulo, o programa da reforma agrária, ele é feito pelo governo, por sinal, para render mérito, de uma lei do Geraldo Alckmin, quando governador. E executado pelo Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia que fez isso aí. Que fez isso aí. Né? É executado agora pelo Tarcísio. O governo Tarcísio está surfando na onda do PSDB, do Rodrigo Garcia e do Dória. O Dória seguiu o Alckmin, o Rodrigo Garcia seguiu o Dória, fez um excelente governo para os prefeitos que são apaixonados pelo Rodrigo Garcia, nunca se deu tanto dinheiro para a prefeitura como deu o Rodrigo Garcia, e depois foi eleito o Tarcísio, que está surfando na onda, que é uma boa lei, questionada no Supremo, inclusive. Essas doações de terra do Pontal aí... Estão sendo questionadas? O Supremo pode falar que é tudo ilegal, porque tem um questionamento lá. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade da lei estadual aprovada, que permitiu a titulação, inclusive, para vender terra para fazendeiro com até 90% de desconto. Como eu perguntei um dia para o Guilherme Piai, que ele foi na Jovem Pan, eu escrevi lá, tá lá no site. E o senhor está negociando muita terra aí com 90% de desconto dos fazendeiros? Eu queria saber a relação dos pequenininhos que tá tendo título e dos fazendeirões que estão sendo beneficiados por isso. Até hoje não me mostraram essa relação, não. Muito bem, tá aí. E o senhor acha que essa invasão aí, qual vai ser o final desse... A hora que o Lula falar sai, eles saem. Infelizmente, invasão... Mas não é prejudicial para o governo do Lula? Eu acho que não. O governo está perdido. O governo não tem mais norte. Nós estamos num total redemoinho. Quer dizer, o homem apoia lá o Hamas, o homem agora apoia o Irã atacando Israel, o homem apoia o Chaves, o Maduro na Venezuela, perseguindo opositores. Então, o que você espera de um governo petista desse? Não tem muito o que esperar. É isso mesmo. Invasão de terra, Lula. Lula incentiva invasão de terra. Muito bem, tá aí, doutor Mauro César Martins, opinião sem medo, ele fala mesmo, ele mandou aqui, ele fala. Doutor, nós estamos aguardando também as pessoas que querem participar da programação, mandar questionamentos aí, pode mandar questionamentos na sua página também, nas redes sociais, né? Mauro César Martins, @MauroCésarMartins, Facebook e Instagram, e é aberto. É aberto. E tem conteúdos especiais lá também, né? Tem todas as nossas falas aqui, recortes, né? E algumas opiniões minhas sobre temas em geral. É, muito importante. Tá aí o endereço do doutor e aqui na Mix, @MixFMPrudente, ou o meu Instagram também, que é aberto, @EudesFigueiredo. E tem também, para quem gosta de comercial, quer que bota a minha voz aí no seu comercial, @OEudesFigueiredo. Valeu, doutor. Obrigado. A gente continua aqui no Jornal da Mix.